Para a gente entender a China, eu fiz assim uma pequena, um arrazoado, eu acho que a gente tem seis que eu chamo de seis pilares da China. Quais são esses pilares? Primeiro, o peso da história. A história na China é muito importante. O chinês, ele pode não conhecer seu bisavô, seu tataravô, mas ele sabe de onde ele vem. Quer dizer, essa profundo conhecimento que ele tem de onde vem faz com que a história seja permanente. Então, ele não reinventa a história, nós é que reinventamos. Quando eu dou aula lá na SPM, eu pergunto para os meus alunos quem foi Eurico Gaspar Dutra? Jovens de 20 e poucos anos. Ninguém sabe, raramente um ou outro sabe, quer dizer, então por quê? É culpa nossa? Não, é que nós somos a civilização jovem. Como civilização jovem, a gente não consegue alcançar, inclusive, a dimensão e a importância de você ter esse peso da história. Não é que você não precisa conhecer os personagens da história, mas você tem que saber de onde você vem para onde você vai. Então, esse que é o primeiro grande pilar da China que eu acho é fundamental para entender. Então, estamos falando de história. E essa história é uma história que se prolonga. Isso é muito importante. E o outro, dentro desse conceito de história, é justamente o culto dos ancestrais. Quer dizer, nesse universo histórico, onde você sabe de onde você vem, então, qual é o peso dos seus antepassados? Para nós aqui, quantos de nós sabemos qual é o nome do bisavô, tetravô? Na China, é o contrário, o culto dos ancestrais é fundamental. A honra dos ancestrais, o denodo com os ancestrais trazem todo esse caudal de história que situaliza o chinês no mundo que ele vive. Quer dizer, ele sabe exatamente de onde ele vem, para onde ele vai. Quer dizer, isso é uma coisa que para nós é muito, nós ainda mais no Brasil, uma civilização tão jovem, então é uma coisa muito, muito difícil de entender. E aí o outro grande elemento da história, que é dentro da história um personagem maravilhoso que foi Confúcio. Confúcio, que viveu durante o período das primavera e outono, durante a dinastia Zhou, ele criou todo esse arcabouço filosófico, teórico, que embasa até hoje o conceito da China. O que é, reduzindo ao máximo, o que é confucionismo. Confúcio era um bardo que andava levando os seus conhecimentos nas cortes que ele andou durante esse período. E ele, então, leva o que era para ele o bom cidadão. É isso que eu digo sempre. Qual é a diferença entre o cidadão confucionista e o cidadão não confucionista? Primeiro, o confucionismo, ele vê no Ocidente, nós temos uma percepção de mundo que é baseada no eu. Eu faço a Declaração Americana dos Direitos da Independência, All Men are created equal, Declaração Francesa dos Direitos do Homem. Então, esse conceito do eu se contrapõe na China ao conceito do nós. O chinês, se ele por si mesmo, ele não agrega valor enquanto ele levanta, toma banho, ele só passa a ter valor no momento que ele agrega alguma coisa à sociedade, ao conceito do nós. Isso é diametralmente oposto ao conceito que o chinês tem da sociedade do que nós temos aqui no Ocidente. E essa diferença é fundamental, porque essa diferença é que leva para um outro elemento, que é a questão do mandato do céu, que é um conceito confucionista, de base confucionista. O que é o mandato do céu? Toda sociedade precisa de um líder. Você não consegue, se todos nós fôssemos liderar a nossa vida, a sociedade não sobreviveria. Então nós precisamos de um líder. Mas como é que nasce esse líder? Como é que se cria esse líder? Através do conceito do mandato do céu. Isso foi toda a história da China. Se a gente for ver a história da China, todas as histórias das dinastias, a dinastia Han, a dinastia Tang, a dinastia Zhou, a dinastia Sui, a dinastia Tang, todas essas dinastias, elas têm com ela esse conceito do mandato do céu. A sociedade delega ao líder o direito de governar. Faça de mim o que você acha que é importante para mim. Mas esse direito, ele não é absolutamente jogado, ele é condicionado ao mandato do céu. Aqui o líder, o governante, tenha esse mandato. Então, enquanto ele for virtuoso, que é outra palavra que entra muito dentro do conceito filosófico da China, enquanto ele for virtuoso, ele tem um mandato da sociedade. No momento que ele perde ele não é mais virtuoso, ele cai.
Então, como ele cai, então isso, a história da China é feita de subidas e quedas, e que nos leva hoje à questão do Partido Comunista, se ele tem ou não legitimidade, que eu gostaria que o nosso querido amigo falasse um pouquinho, Jabor. Não, acho que essa questão que o embaixador já disse fundamental, porque se nós formos observar na história da China, as dinastias elas sobem ao poder e caem através de revoltas camponesas, né? E essas revoltas camponesas, se nós formos observar, a última grande revolta camponesa foi a que levou o Partido Comunista ao poder em 49, né? Então, a atual dinastia no poder é a dinastia do Partido Comunista, né? E esse Partido Comunista, por exemplo, ele tem que estar entregando o tempo inteiro para a população, fazendo entregas mesmo, ou seja, as pessoas têm que estar sentindo que a vida delas está melhor, né? Caso contrário, cai, né? Ou seja, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, que esses camponeses na China que fizeram historicamente revoltas contra as dinastias que foram se tornando ineptas e corruptas, né? Hoje ela se transformou em classe trabalhadora urbana na China, né? Até que nos últimos 10 anos, cerca de 200 milhões de chineses saem do campo para a cidade, e a China hoje é o país que faz mais greves no mundo, ou seja, toda essa energia rebelde camponesa de matriz taoísta, inclusive, essa, essa, essa desconfiança com a autoridade, né, que é uma matriz taoísta, está presente hoje na classe operária chinesa e que serve, inclusive, como forma de pressionar o Partido Comunista a continuar entregando para a população. E essa, embaixador, sob o meu ponto de vista, é uma diferença fundamental para entender por que a União Soviética caiu e a China não caiu. Concordo com Né? você absolutamente. Porque a China, a década de 80, por exemplo, foi uma época, apesar da rebelião da Praça Tiananmen, por exemplo, mas a China, Pequim e Xangai, não é? Os camponeses nunca tinham ganho tanto dinheiro na vida deles quanto na década de 80. E essa base camponesa foi que segurou o poder nas mãos do Partido Comunista. Não é a repressão, a contra-revolução na praça, sabe, que explica tudo, né? E sim, essa base social que apoiou o Partido Comunista em um momento crucial, que foi 89, né? Ao contrário da União Soviética, em que o divórcio entre partido e povo ficou muito evidente na década de 80, né? Eu acho, inclusive, é importante até trazer um testemunho pessoal. Eu servi em Pequim de 94 a 97, na nossa embaixada. Quando eu servi lá, não existia propriedade privada para as pessoas, pertencia tudo ao Estado, ao governo. Passado esse tempo todo, outro dia fui para a Espanha, estive em Valência. Em Valência, na Espanha, quem eram os turistas? Chineses. Olha, essa gente que não tinha nem morar, agora hoje tem não só casa própria, como também tem carro e vai fazer turismo pelo mundo afora. Resultado, a pergunta que não quer se calar, que é meio incômoda para a maioria das pessoas, é: será que o Partido Comunista tem o mandato do céu? E acho que a resposta, Tem. pois é, exatamente, a resposta que nós que vivemos, convivemos, sabemos é que o Partido Comunista tem o mandato do céu. Existe dissensão? Tem. Existe dissidência? Sim. Existe, mas de qualquer maneira existe entre aspas, legitimidade do partido, sem aspas, uma legitimidade do partido que faz com que o partido ainda tenha o apoio da população. Então, é dizer que o que a gente vê muito aqui, comunismo chinês. Que coisa mais maluca, comunismo chinês, quer dizer, então vamos qualificar o que seja comunismo chinês. Quer dizer, Partido Comunista Partido Comunista, mas será que então essas pessoas, o país que tem o maior número de milionários no planeta, será que se a gente vai entender, quer dizer, essa cabecinha ocidental de você analisar a China com a nossa percepção, visão ocidental, ela é completamente errada.